Sábado, dia 20 de abril, é dia do primeiro clássico do Fluminense no Campeonato Brasileiro de 2024. A bola vai rolar às 4 da tarde no Maracanã. Fluminense e Vasco se enfrentam. O Fluminense vai buscar a primeira vitória na competição. Vai tentar também colocar um ponto final de uma vez por todas nesse incômodo jejum, 13 jogos sem ganhar um rival. Tudo que você precisa saber, absolutamente tudo sobre esse jogo, você acompanha aqui agora no pré-jogo. Seja muito bem-vindo no canal do Lessa. O Fluminense precisa muito dessa primeira vitória no Campeonato Brasileiro por todos os motivos possíveis que você possa imaginar e que vão além da questão da tabela dos 3 pontos, que evidentemente são muito importantes também depois de um empate e uma derrota até aqui no Brasileirão. Eu acho que esse jogo ele pode ser uma virada de chave definitiva para que o time ganhe confiança, para que o ambiente fique mais leve e aí dessa forma o Fluminense vai encarar uma sequência de jogos e viagens difíceis que vem aí até o início ali de maio. Uma vitória traria muita tranquilidade, certamente, principalmente se for com uma boa atuação, algo que o Fluminense proporcionou pouco neste ano de 2024. Isso, acredito eu, que deixaria um ambiente mais leve. Agora, uma vitória teria o efeito exatamente o contrário, né? Já há uma pressão em relação ao desempenho do time nas últimas partidas, as opções que o técnico Fernando Diniz vem tendo nesses últimos jogos, e isso aumentou depois da derrota para o Bahia. Então, perder mais um clássico para o Vasco no Maracanã seria realmente, pensando aqui no emocional, pensando aqui naquelas coisas que vão além do campo e bola, seria realmente uma tragédia para o Fluminense neste momento, pensando nessas partidas que virão, que estão por vir já a curto prazo, que serão muito difíceis. Não é uma final, mas esse jogo deveria ser encarado como tal. E por que eu estou falando isso? Porque com certeza o Vasco vai enxergar dessa forma. Por tudo que está envolvido, as recentes brigas entre os clubes, a questão do Maracanã. Então o Vasco vai fazer de tudo para ganhar esse jogo. Isso é fato. E o Fluminense tem que entrar com o mesmo nível de concentração, de vontade, de disposição. Para esse clássico, o clube inclusive decidiu fazer concentração, algo que não é normal, só aconteceu nas finais da Libertadores e da Sul-Americana recentemente. E isso partiu da comissão técnica e dos jogadores. E não poderia ter notícia melhor, porque isso mostra que todos estão comprometidos, com sangue nos olhos, com uma vontade imensa de chegar no Maracanã e vencer. E só assim será possível, você pode ter certeza. O Fluminense precisa evoluir tecnicamente, falamos muito disso, estamos falando, mas também precisa correr, ter mais vontade, mais raça que o rival. O Fluminense em alguns jogos tem sempre, na disputa de bola, chega atrasado. O rival tem competido mais. Muitos rivais têm competido mais. Então, eu acho que para esse jogo, a técnica vai ser mais importante. Mas a disposição, a solidariedade do time, que é uma característica muito marcante dessa equipe campeã da Libertadores no ano passado, ela precisa prevalecer. Sem dúvida alguma, é dessa forma que o Fluminense vai conseguir abrir caminho para essa vitória. O resto vai ser consequência. Não dá para correr menos que os caras hoje. Não dá para se dedicar menos. Não dá para olhar para essa partida e achar que ela é como qualquer outra. E eu acho que esse movimento dos jogadores de se concentrarem, eu acho que isso deixa bem claro que o Fluminense está enxergando nesse jogo a oportunidade de uma grande vitória e de uma virada de chave completa na temporada 2024. Que assim seja. E além de tudo, tem esse incômodo jejum de 13 jogos, sem vitórias em clássicos, há mais de um ano sem ganhar. Isso incomoda demais. É a pior sequência da história do clube, ao lado de duas outras sequências em 61 e 62 e 95 e 96. Então, se não vencer hoje, passa a ser a maior da história. É óbvio que isso tem um peso. E não pode ser considerado normal para um clube do tamanho do Fluminense. Ah, mas o que importa é ganhar a Libertadores. Mas, gente, uma coisa não impede a outra, não.
Se houver uma garantia, não, o Fluminense vai ganhar a Libertadores, mas esse ano vai perder todos os clássicos. Aí, beleza, é fácil escolher, mas não temos essa garantia. Enquanto isso, o time precisa recuperar aquela vontade de ganhar os clássicos, de bater os rivais, que foi uma marca registrada do início da gestão do Mário Bittencourt. Então, definitivamente, que esse jejum possa ser encerrado hoje à tarde no Maracanã, e que o Fluminense possa voltar a bater um rival e estancar de uma vez essa sangria aí de uma vez por todas. A última vitória sobre o Vasco foi no Carioca do ano passado, aquela vitória por 2-0, inesquecível porque foi marcada por um golaço antológico de Germancano. E contra o Vasco, a gente sabe que ele costuma fazer isso aí. Samuel conseguiu o cruzamento, chegou pela meiuca, olha o Cano, bateu! Tá lá dentro! Meio Miranda, apertou o Cano, vai chutar de longe, olha o golaço de cobertura, golaço! O retrospecto recente não é bom, são 4 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, isso em 12 jogos, ao todo são 123 vitórias para o Flu, 115 empates e 153 vitórias do Vasco, 391 partidas entre as equipes ao longo de toda a história. Vamos à provável escalação da KTO para o jogo de hoje e eu vou falar para vocês, o Fluminense está sendo apontado como grande favorito, olha só, 1,84 na vitória do Flu, 4,25 na vitória do Vasco. Então, se você está confiante, já corre na KTO, já pega essa odd 1,84 aqui, porque eu fiz isso e também acho uma outra boa possibilidade. Olha só isso aqui. Gol de Germancano a qualquer momento. A gente está falando de Fluminense e Vasco. Germancano contra o Vasco, o ex-clube, geralmente é sinônimo de gol. 2,25. Tem um gol de Germancano a qualquer momento. Então são duas opções, duas boas opções, na minha visão, que eu separei aqui na KTO para esse jogo. Então corre lá, utilize o cupom JORNADA, tá? Utilizando o cupom JORNADA, sempre bom lembrar, 20% de desconto. Pô, Alessio, mas não tô muito afim de fazer e tal. Mas, pô, se você fizer seu cadastro, utilizar o cupom, você pode apostar a hora que você quiser, sempre com responsabilidade, né? Nunca apostando aquilo que você não pode apostar. A hora que você quiser, você faz. Mas isso ajuda muito o canal, muito mesmo, para que a gente possa crescer cada vez mais e fazer um trabalho, um conteúdo especial para vocês, torcedores do Fluminense, tá? Então é isso, são duas boas opções para esse jogo aí na KTO. Vamos falar dessa provável escalação do Flu, que conta com 2 retornos importantes, Felipe Melo e Marcelo, foram poupados contra o Bahia. Com isso, a tendência é de que Martinelli volte para o meio de campo. Aleluia, você que estava ansioso por esse momento, teremos, ao que tudo indica, Martinelli e André novamente como dupla de volantes. E aí o Manuel será mantido na zaga. Então a gente pode colocar uma provável escalação do Flu com Fábio, Samuel Xavier, Manuel, Felipe Melo e Marcelo, André, Martinelli e Ganso, Marquinhos, John Arias e Germancano. Bom, a diferença aí é que, de fato, faltou dizer que Keno, Renato Augusto, Marlon, Lele e Gabriel Pires seguem fora. Keno e Renato Augusto podem voltar no próximo jogo da Libertadores, estão finalizando aí a transição já num estágio bem avançado. Acho que vale destacar que o Diniz agora, de fato, vai poder contar com 2 zagueiros, a exceção, enfim, do Felipe Andrade e do Antônio Carlos, que ele não vinha utilizando no time titular, porque ele optou pelo Martinelli. Agora ele volta a ter o Manuel e volta a ter o Felipe Melo, os dois juntos, porque o Manuel estava lesionado e o Felipe Melo foi poupado. E aí ele entende que dá para jogar com essa zaga, o Martinelli vai para o meio de campo. O que eu acho que o Fluminense ganha com isso, ganha muito com isso? Acho que vai ter uma dupla de zaga mais forte e mais alta contra um ataque do Vasco, principalmente o Verratti, que tem um aproveitamento muito bom nas bolas aéreas. O Fluminense tem um problema nisso, e não é de hoje, é de muito tempo. E nesse jogo contra o Vasco vai ter que redobrar a atenção, porque é a principal jogada dos caras. Daqui a pouco o Renan vai trazer aqui uma análise e vocês vão ver isso. Vai ser muito importante o Fluminense proteger bem a sua área, tentar evitar os cruzamentos, e quando eles acontecerem, Felipe Melo e Manuel vão ter um papel muito importante para conter o Verratti. Fisicamente eles são mais fortes que o Martinelli, então nesse embate físico também é interessante. O Martinelli vai para o meio, dá mais qualidade novamente ao meio de campo, fortalece a proteção à zaga, que é interessante. Tem 2 bons zagueiros, mas fica exposto. O Martinelli ajuda muito nessa proteção e vai ser muito importante para que o time tenha uma marcação compactada. O Ganso tem corrido muito também, e é óbvio que John Arias e Marquinhos serão importantes nesse sentido.
Marquinhos, tomara que possa fazer um bom jogo. Contra o Bahia não foi tão bem assim, mas vem de boas atuações, tá aproveitando a oportunidade, que ele possa finalizar, que ele possa arriscar jogadas como ele tem feito. Isso vale pro Ares e pro Germancano, que sempre que encontra o Vasco marca. Tomara que isso possa acontecer hoje. Eu acho que o Fluminense, o Diniz usa uma escalação mais básica, uma escalação, entre aspas, mais lógica, né? Mais dentro daquilo que a gente espera, sem improviso, porque pode contar com o Manuel novamente. Isso não significa que vai dar certo, mas significa que o Fluminense, sem dúvida alguma, tem um ganho no setor meio de campo, que é um setor primordial para a equipe. Para esse jogo, acho que é a melhor escalação possível, dentro daquilo que ele tem à disposição. Vai depender do Fluminense, que haja uma evolução, que tecnicamente os jogadores possam caprichar mais, que possam conseguir executar o jogo que o Diniz pede, e para isso tem faltado capricho, tem faltado qualidade, que, enfim, hoje o Fluminense possa estar numa noite, numa tarde inspirada para sair com esses 3 pontos fundamentais do Maracanã. E para falar desse jogo, uma análise super importante sobre coisas específicas, problemas que o Fluminense vem tendo recentemente e que o Vasco tem usado exatamente desses artifícios para ganhar alguns jogos. Atenção a essa super análise do nosso Renan Reis, o Laranja Tricolor, aqui no Canal do Lessa. Galera, antes de falar especificamente sobre o Vasco, eu quero trazer para vocês uma coisa que vem acontecendo muito com o Fluminense em 2024, que é essa dificuldade que nós temos para brigar pela segunda bola, para brigar pelos rebotes nos lances de escanteio. Geralmente o Fluminense fica encaixotado ali dentro da área, não tem ninguém para brigar por essa segunda bola, e os nossos adversários acabam sendo beneficiados. Eles ficam ali muito tranquilos para ficar com o rebote e finalizar contra a nossa meta. Então vou trazer para vocês aqui os lances que aconteceram na última partida, na última terça, contra o Bahia. A gente vai ver que o Rogério Ceni posicionava sempre nos escanteios 3 jogadores para brigar pelo rebote: Caio Alexandre, o Jean Lucas e o Everton Ribeiro. A gente vê aqui os 3. E no primeiro escanteio, deu segunda bola, o Jean Lucas ficou com o rebote ali e fez a finalização. E no segundo escanteio, pessoal, mesma coisa: Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro. 3 jogadores posicionados para brigar por essa segunda bola. A pelota fica ali com o Caio Alexandre, ele faz a finalização e sai o gol da equipe do Bahia. Galera, e por que eu trouxe esses lances do Fluminense? Porque o primeiro gol do Vasco nesse Campeonato Brasileiro surgiu justamente de uma cobrança de escanteio em que os 2 jogadores que eles deixaram aqui para brigar por essa segunda bola venceram os duelos, ganharam o rebote e depois saiu o cruzamento e o gol do Vasco. Então é uma coisa que o Vasco vai fazer contra o Fluminense. Eles geralmente deixam 2 jogadores aqui para brigar por esse rebote. E se o Fluminense, mais uma vez, deixar o nosso adversário ficar com essa segunda bola, a gente corre o risco de ter uma finalização contra a nossa meta, de dar depois um cruzamento novamente, enfim. É uma coisa que a gente precisa consertar. A gente vai ver aqui, o lance do gol do Vasco. O Lucas Piton vai bater o escanteio. Eles posicionam 2 jogadores aqui para brigar pelo rebote. Olha só. O primeiro raspa, o Matheus Carvalho fica com a bola. E aí, o Rossi vai dar a opção pelo lado direito. Vai sair o cruzamento. E depois o gol do Vasco. E aqui, pessoal, a gente vai ver que esses cruzamentos são muito fortes na equipe do Vasco. O jogo deles é baseado muito nesses cruzamentos para a área, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. E aqui eu quero mostrar para vocês um outro detalhe. Eu falei que eles posicionam geralmente 2 jogadores, né? Aqui na frente da área. Quando o Lucas Piton não bate o escanteio, geralmente do outro lado aqui ele não bate, ele fica posicionado aqui para, se sobrar uma bola, ele fazer a finalização. O cara que finaliza bem fora da área. Então é um perigo esses lances contra o Fluminense, justamente porque a gente vem defendendo mal esse tipo de jogada. Continuando, pessoal, o Vasco joga no 4-3-3, tem um frame aqui que dá para ver muito bem essa configuração, os 4 defensores, os 3 meio-campistas e os 3 atacantes, e é um time que, se não for pressionado ali na saída de bola, eles até saem tocando, só que eles não têm problema nenhum em fazer um jogo mais direto, em utilizar bolas longas, e tem 2 jogadores que são bastante acionados nesse tipo de jogada. O David, que é o ponto esquerdo do Vasco, e o Verratti, que é o camisa 9. Então a gente vai ver aqui, primeiramente, o David ser acionado. A gente vê que, geralmente, quando a bola bate aqui no lado esquerdo da defesa do Vasco, se eles tiverem a oportunidade de esticar essa bola pro David, eles vão fazer, tá bem? É uma coisa que eles fazem bastante. O Léo Pelé, o Lucas Piton, eles utilizam bastante essa opção aqui do David. E vai ser um duelo interessante entre o David e o Samuel Xavier, porque ele vai cair justamente por esse lado. Então o Samuel Xavier precisa ser bem firme nesses duelos. O David é um cara bem físico, né? Ele utiliza muito o corpo, ele é um jogador forte fisicamente. Então é importante que o Samuel ganhe aqui esses duelos, porque eles acontecerão bastante durante a partida de hoje. A gente vai ver aqui, ele já domina a bola, faz o giro e dá prosseguimento à jogada. Mais uma vez, esse lance saiu até o pênalti. O David domina a bola, faz o giro novamente em cima do lateral e aciona ali o Rossi no facão. Ele sofre o pênalti, mas depois o VAR chama o árbitro e o árbitro volta atrás, não foi pênalti. O Rossi, para variar, simulou ali a falta. O jogador do Vasco pressionado, bola no David, e a gente vê que ele é muito bom nesse embate aqui, nesse jogo um pouco mais físico. Ele é um jogador de imposição,
consegue ficar com a bola. E é isso aqui que o Vasco quer, galera. O Vasco quer chegar no corredor lateral para fazer o cruzamento. Então, sempre que eles tiverem oportunidade, é isso que eles vão fazer. Daqui a pouco a gente vai ver mais especificamente esses lances pelos corredores laterais. E o outro jogador que é muito acionado é o Verratti. O Verratti é um 9 de força, né? Um cara alto. O Vasco joga muitas bolas aqui pro Verratti fazer essa casquinha e dar prosseguimento às jogadas. Aqui o Léo Jardim bate o tiro de meta e o Verratti consegue tocar ali na bola e dar prosseguimento. E mais uma vez, isso aqui é muito comum, essas bolas longas pro Verratti. E aí aquilo, é o jogo direto. O Vasco já fica com a bola no campo de ataque. E o Verratti também é muito procurado nesses lances para fazer a parede, acionar o corredor lateral e pesar a área ali para receber o cruzamento. A gente vai ver aqui, ó, o Verratti faz a parede, já sai para a área para receber o cruzamento e briga ali na bola aérea. Contra o Red Bull Bragantino, no último jogo do Vasco, o gol do Vasco sai justamente dessa maneira. Esticam a bola pro Verratti, ele faz ali, ó, a parede consegue acionar o corredor lateral, o Vasco vem, o David que estava lá do outro lado vem aqui fazer o facão e o Verratti pesa a área, ataca ali a área e faz o gol. Então é uma coisa que o Fluminense precisa tentar lutar contra isso. Aliás, é até por causa disso, eu acredito que o Diniz não vai começar com o Martinelli nesse jogo, porque o Vasco tem um camisa 9 ali muito físico, né? Então ele vai precisar de zagueiros que consigam bater de frente com o Verratti nesse tipo de jogada. E o Martinelli não é esse cara. Além disso, o Vasco também tem o David, que muitas vezes pesa a área também. Então o Fluminense precisa de uma zaga um pouco mais física hoje, superior nesses duelos aéreos e superior também nessa questão dos duelos físicos ali, no corpo a corpo. O Martinelli não é o cara ideal para jogar hoje na zaga do Fluminense. Então até por isso eu acredito que o Diniz vá optar ali pelo Felipe Melo e pelo Manuel. Vamos esperar, a escalação ainda não saiu, mas eu acredito que é isso que vai acontecer. Agora falando especificamente desse jogo do Vasco pelos corredores laterais, é provável que a gente veja a formação de triângulos, uma coisa que o Ramon Dias gosta muito que o seu time faça. Então a gente vai ver ali sempre o lateral, o ponta e o meia se associando, formando triângulos, seja pelo lado esquerdo, seja pelo lado direito. Aqui a gente vê uma jogada pelo lado direito, ó, e é bem isso, pessoal. Paulo Sérgio, Galdames e o Rossi. A gente vê aqui, tem sempre alguém na base da jogada, alguém na amplitude e o outro atleta atacando aqui sempre a profundidade, justamente para chegar à linha de fundo e fazer o cruzamento. A gente vê esse lance aí que acabou não dando em nada. A mesma coisa, formação de triângulo. E aqui, dessa vez, quem ataca a profundidade é o lateral. Então a gente vê aqui o Matheus Carvalho na base da jogada, o David na amplitude e o Lucas Piton atacando ali a profundidade para chegar até a linha de fundo e fazer o cruzamento. E tem dois jogadores no Vasco que participam bastante desse tipo de jogada, que chegam bem à linha de fundo para fazer esses cruzamentos. Pelo lado direito, sem dúvidas, o Rossi é o atleta que mais efetua cruzamentos ali em direção ao Verratti. Só para vocês terem uma noção, no primeiro jogo do Vasco no campeonato, o Vasco cruzou 27 bolas. Só o Rossi cruzou 10. Então, ele busca bastante a linha de fundo, busca bastante esse tipo de jogada. Então, o Fluminense precisa ficar atento para bloquear esses cruzamentos, porque muitas vezes são cruzamentos que não são tão bem feitos assim. A gente está vendo agora um bom cruzamento. Mas é aquele negócio, o cara cruza 10 bolas na área, 12 bolas na área, uma hora ele vai acertar. Então, o Fluminense precisa bloquear bem esses cruzamentos ali pelo lado direito, que saem dos pés do Rossi. E pelo lado esquerdo, o lateral Lucas Piton é o atleta do Vasco que mais efetua cruzamentos, sempre em direção ali ao Verratti. Então, precisa também haver uma marcação boa ali pelo lado direito da nossa defesa, porque o Lucas Piton efetua muitos cruzamentos durante as partidas. Até o próprio Léo Pelé, quando pega um adversário marcando em bloco baixo, quando tem espaço também efetua cruzamentos. A gente está vendo aí um bom cruzamento para o Verratti na última partida. Então é isso, pessoal. O Fluminense precisa ter cuidado com essa jogada do Vasco. Só para vocês terem uma noção, eu falei que contra o Grêmio, o Vasco cruzou 27 bolas na área. Contra o Red Bull Bragantino, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco cruzou 36 bolas na área. Então são 63 cruzamentos em apenas 2 partidas. É a principal jogada do nosso adversário de hoje. Então o Fluminense precisa bloquear esses cruzamentos para impedir que eles cheguem constantemente ali à nossa área. A gente sabe que não é o nosso forte, né, esses duelos aéreos ali na nossa defesa. Então é preciso que a gente impeça e o Vasco bote esse plano em prática. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais essa análise. Tamo junto e saudações tricolores. Valeu! Valeu, Renan. Tamo junto, irmão. Como sempre, com análise, agregando muito aqui ao pré-jogo neste canal do Lessa. E vamos às informações do Vasco com o amigo Emerson Rocha do canal Atenção Vascaínos, trazendo aqui as notícias do rival, provável escalação e outras coisas importantes. Fala aí, Emerson. Fala, meu parceiro Vitor Lessa, e a todos ligados aí no seu canal, falar um pouquinho sobre esse Vasco que joga daqui a pouco no Maracanã contra o Fluminense, 4 horas da tarde, e o Vasco que tem problemas para essa partida, principalmente no sistema defensivo. Gary Medel, por conta de uma situação particular com sua mãe no Chile, não retornou ao Brasil, foi liberado pelo Vasco e está fora dessa partida. O João Vitor, que seria o zagueiro para poder substituir Gary Medel normalmente,
frente, também vem de uma contusão. No último jogo contra o Bragantino, sofreu uma entorse no joelho, mas já está liberado. Ele deve ir para a partida. Só que a gente não sabe ainda se ele vai atuar, por exemplo, como lateral direito ou como zagueiro. Se ele atuar como lateral, sai o Paulo Henrique e Maicon vai formar a defesa do Vasco ao lado do Léo, com o Piton na lateral esquerda. O goleiro, Léo Jardim. No meio-campo, uma dúvida: Zé Gabriel ou Matheus Carvalho como primeiro volante, ao lado de Sforza e também Galdames, até porque o Dimitri Payet, francês craque do Vasco, está fora também dessa partida, fez até um trabalho na última sexta-feira para saber se ia ou não ser relacionado, mas o departamento médico do Vasco optou em poupar esse atleta para esse clássico com o Fluminense. Então ele não vai para esse jogo. E Galdames fecha o meio-campo do Vasco. Lá na frente, Rossi de um lado, David do outro e Verratti no ataque do Vasco. O Vasco que iniciou o Campeonato Brasileiro vencendo o Grêmio jogando em São Januário por 2-1 e depois, na última quarta-feira, acabou perdendo para o Bragantino também pelo placar de 2-1. O time do Vasco precisa dessa vitória para ficar na parte de cima da tabela e pode, se vencer, abrir 5 pontos do próprio Fluminense na tabela de classificação. Essas são as informações do Vasco, direto aqui do canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, Vitor Lessa. Valeu, grande abraço. Valeu, irmão. Tamo junto. Um abraço aí e bom trabalho. Vamos à arbitragem para o jogo de hoje. O Wilton Pereira Sampaio, ele mesmo, árbitro FIFA de Goiás, apita o jogo auxiliado pelo Bruno Bosquilha, FIFA do Paraná, e Leone Carvalho Rocha. O VAR será o Rodolfo Toschi Marques, que também é FIFA do Paraná. O Wilton, voltando a apitar os jogos aí do Campeonato Brasileiro, um dos árbitros mais experientes, considerado dos melhores árbitros aí da CBF, apesar de nem todo mundo concordar com isso, já apitou 33 jogos do Flu até hoje, com 15 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. A título de curiosidade, tem 5 jogos que o Flu não ganha com o Wilton apitando. A última partida foi em Fla-Flu, novembro do ano passado, empate em 1-1. A última vitória foi justamente, sabe quando? Naquele jogo em que o Fred fez seu último gol com a camisa do Fluminense, goleada sobre o Corinthians 4-0. Foi a última vez que o Fluminense venceu sob o comando do Wilton Pereira Sampaio. Obviamente isso é apenas curiosidade, tá? Então que ele possa fazer uma arbitragem digna do nome que ele tem hoje na CBF, porque esse início de Campeonato Brasileiro em relação à arbitragem está muito, muito complicado. Super transmissão, Jornada KTO 1902, a partir das 2h30 da tarde, ao vivo do Maracanã, com aquela cobertura que vocês sabem, super cobertura dentro e fora do estádio, todas as informações, reportagens, entrevistas, tudo no Jornada KTO 1902, com o canal do Lessa, com o Raiz Tricolor, com o canal 20, estaremos direto do Maracanã e aguardamos, evidentemente, todos vocês. Deixe o áudio, a transmissão do jogo será através dos canais Premier. Então, assista o jogo, você que não vai para o Maracanã, com o áudio na nossa transmissão. Afinal de contas, é uma transmissão voltada para você, torcedor tricolor. E se você vai ao estádio, se você pode ir ao estádio, vá, porque o Fluminense precisa do seu apoio. É muito importante. A presença da torcida no jogo de amanhã será muito importante para essa vitória. Beleza? Tamo junto, galera. Um abraço. Logo mais nos encontramos e que hoje seja um dia de um grande resultado e de um grande jogo do Fluminense. Um abraço.